Liga para o pai, liga para a mãe, fala assim, assiste agora o Fala Espírito Santo. Olha, no ano passado, o número de golpes em idosos aumentou 70%. Gente, esses dados são do governo, viu? E por quê? O idoso é a vítima preferida dos golpistas. Porque eles são mais vulneráveis. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso Fala Espírito Santo. Participa com a gente, aqui está o nosso WhatsApp. A sua opinião é sempre muito bem-vinda, assim como os nossos convidados. Nós recebemos aqui a Aline Hessel, psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua participação, a sua presença. Dr. Rafael Vasconcelos, que é advogado, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Nádia. Boa tarde. Nádia, boa tarde. Assistindo essa reportagem agora, você fica preocupada nos momentos que você precisa ir ao banco, que você também tem a família e você mora junto com a sua irmã, com a sua mãe, com a sobrinha, a família, né, quando vai ao banco? Em primeiro lugar, é muito difícil ir ao banco. Eu faço tudo direto do celular. Ah, mas eles vão se reinventando. Esse é o perigo. Já tentaram. Essa semana mesmo, recebi um aviso que tentaram comprar com o meu cartão do banco do Agibank. Ainda bem que ninguém pagou e nem tirou dinheiro nenhum. Eu já fui no banco, já troquei o cartão de novo. E é a segunda vez, tá, que acontece isso comigo, tá? Segunda vez comigo. Você é mais esperta, então? Eu sou. Eu fico atenta a tudo. Mas a sua irmã esses dias quase caiu. Não, a minha irmã ela é mais ingenuazinha, mas é difícil. Mas a gente tá sempre perto dela, para não deixar cair. O que aconteceu com a sua irmã esses dias? A minha irmã é telefonema para perguntar se queria pegar dinheiro emprestado, esse negócio todo, tudo mais. Oferecendo um empréstimo empréstimo para ela. Mas aí eu falei assim, ó, eu acho bom você abrir os olhos, porque você já tem conta em banco, você é aposentada, você pode pegar empréstimo pelo INSS. Então foi aí que ela acordou e não... Por pouco, quase que ela topou fazer ali um empréstimo por telefone sem saber se de fato e o dinheiro era um empréstimo ou se era um golpe. Era um golpe. E quem alertou sua irmã disso? Eu. Porque eu fico sempre ligada a esse negócio de idoso, de idoso para ir para a rua sozinho. Minha mãe não vai. Minha mãe, quem mexe com o dinheiro da minha mãe tudo é ela também. Porque se mamãe não tem 97 anos, não sai de casa para fazer esse negócio de rua, nada não. Sempre quem faz é ela. Então, quer dizer, a gente tem que ficar de olho aberto. Não só nos idosos, que também tem jovem também que acaba caindo num golpe desse. Não é só idoso. Que bom que você é esperta da família, né? E está ajudando a cuidar ali de todo mundo. Mas nem toda família tem essa pessoa. Daqui a pouquinho a Aline vai contar pra gente como que a gente pode se prevenir dessas situações. Mas antes, doutor Rafael, num caso como esse que a gente está vendo ali, a pessoa dentro da agência bancária, se passando por atendente, a instituição tem responsabilidade num caso como esse? Então, boa tarde. Certamente que a instituição financeira, ela tem uma responsabilidade objetiva nesses casos. Então, ela tem a responsabilidade de fornecer a segurança para os clientes e ela deveria ter o poder de diligência de colocar ali, né, funcionários para poder cuidar e dar suporte para todos os aposentados, todos os idosos e todos os clientes daquela instituição. Obviamente que as câmeras, elas demonstram essa ausência de diligência por parte dos bancos, que muitas vezes acabam os estelionatários, né, aproveitando do momento do horário de almoço ou alguma fragilidade da instituição financeira, mas eu digo que os estelionatários são absurdamente criativos. Existem casos em que eles ligam, se passando pela instituição financeira, e mandam um motoboy para a casa das pessoas para poder pegar o cartão e entregam já o cartão com o nome da pessoa, outro cartão, falando que aquele cartão estava vencido, e muitas vezes idosos também acabam caindo nesse golpe. Então, eles vão criando a cada dia várias alternativas de enganar as pessoas e fazer valer, obviamente, essas artimanhas para poder fazer, principalmente as pessoas mais frágeis e as pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia, como é o caso dos idosos. Então, é muito importante não fornecer informações, jamais por meio de ligações telefônicas, não passar seus documentos e não esclarecer o que você tem dúvida. Então, se o aposentado tiver dúvida, jamais passe essas informações e peça auxílio. Ligue para seu gerente ou até mesmo compareça na agência para poder conferir se aquilo ali realmente procede. Mas nesse caso aí, vamos mostrar aí de novo a imagem. Como não desconfiar, né? Aliás, como desconfiar, perdão, de uma pessoa que está ali na agência, aparentemente não tem nada, né? Não tem nada que aparenta ser um golpista. Tem ali uma camisa social, camisa azul. Como que você vai desconfiar de uma pessoa como essa? Certamente que, como aí, foi bem ó, dito... ó o bonitão aí, ó.
E muitas vezes utiliza uma camisa, inclusive, da cor da instituição financeira. A gente está vendo ali o Até caixa a postura eletrônico, dele, ó. né? A postura aparente de um funcionário, realmente, né? Mas, na dúvida, não ultrapasse. Então, se você tiver dúvida, procure dentro da instituição, entre no banco. A maior parte dos golpes são exatamente nesse autoatendimento, que ficam na parte externa das instituições financeiras e exatamente com essas dificuldades de acesso aos meios tecnológicos. Como foi bem dito, né, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que tem facilidade com os meios tecnológicos, mas a senhora é uma grande exceção hoje em relação aos idosos. Hoje, das pessoas que nós atendemos, 90% tem muita dificuldade de manusear aplicativos, inclusive de sacar dinheiro, de fazer operações eletrônicas. Então é muito importante, se tiver dúvida, vá dentro da agência, se identifique com o gerente, alguém que tenha o crachá, e aí, por intermédio dessa pessoa, você pede auxílio, porque ali fora a gente via que não tinha nenhum crachá, nenhuma identificação, uniforme. E mesmo que tenha um crachá, né? Para mesmo poder o crachá fazer um parecido ali também rapidinho para eles. É outra estratégia que eles se apoderam Exatamente, mas o também. crachá eles acabam não utilizando porque o segurança do banco identificaria com mais facilidade que eles estavam se passando por um funcionário. Mas daquela forma que eles estavam ali, parece ser um parente da pessoa, parece ser uma pessoa que estava ali auxiliando. Então, esses meios mais ardilosos, eles, de certa forma, induzem o aposentado, o consumidor, a cair nessas armadilhas, né? Agora, Aline, esse dado que a gente trouxe, né? Esse aumento de 70%, gente, no número de golpes em pessoas idosas. Por que eles escolhem os idosos? O que acontece que se torna uma vítima, um alvo mais fácil? Então, Roberta, existe um envelhecer natural que o nosso cérebro, ele naturalmente, com o passar dos anos, ele vai diminuindo de tamanho. E ao diminuir de tamanho, algumas capacidades cognitivas também são reduzidas. É reduzida a nossa capacidade crítica, é reduzida a nossa capacidade de desconfiança. Diferentes idosos vão envelhecer de formas diferentes, mas a tendência é que os idosos acabem confiando com mais facilidade, sendo enganados com mais facilidade, percam a capacidade de crítica diante das situações, por mais experiência que já tenham. Ficam mais inocentes? Ficam mais inocentes e isso biologicamente é justificável, é explicável. Então, por isso que é muito comum a gente ver idosos caindo em histórias que você fala, nossa, mas ela é uma pessoa tão inteligente, tão safa, já conseguiu sair de tantas situações. Como que você foi acreditar que era eu que estava te ligando, mãe? Como que você foi acreditar que aquele link você podia entrar? Acredita e acredita com facilidade e as pessoas precisam estar atentas a esse envelhecer. Você percebeu isso na sua irmã? Essa coisa do acreditar com facilidade. Nesse primeiro telefonema que ela recebeu, oferecendo dinheiro. Ah, mas antes de você receber o dinheiro, você precisa depositar uma quantia X para mim. Você percebeu isso nela? É porque ela é meio ingênua. Aí, ó. Ela é abaixo de mim em algumas partes, ela é mais inteligente do que eu. Em outras eu fico mais na frente dela. Mas ela não se ligou. Acho que ela não ligou na história que estava acontecendo. E tem muita gente que cai. Não é só idoso, não. Até gente jovem também cai nesse golpe também, Roberta. Também cai, né? A gente sabe que acontece, só que, de fato, os idosos, por conta desse envelhecimento, né, Aline, essa questão biológica, acaba que se torna mais fácil de cair. Enganar. Agora, como que a família pode agir de forma preventiva, Aline? Um exemplo simples que é importante a gente levar é a mesma coisa que a gente faz muitas vezes com os nossos filhos, de levar situações que aconteceram hipotéticas ou verdadeiras como forma de ampliar para aquele idoso respostas diante das situações. Então, é importante, por exemplo, levar, olha, estão agora mandando o link por mensagem de texto, não entre nenhum link. Olha, estão ligando, fingindo que é o filho ou que é a mãe, falando que estão sendo sequestrados. Então, é dar exemplos de situações reais ou hipotéticas que estão aplicando nos lugares para com que esse idoso, diante dessa situação, consiga se lembrar e fale, nossa, meu filho já me falou disso. Então, antes de eu entrar em contato, antes de eu entrar nesse link, antes de eu aceitar essa orientação que estão me passando, eu vou entrar em contato com meu filho para poder esclarecer isso de uma forma
verídica, né? Então, é conversar com esse idoso, falar com esse idoso e dar direcionamento sobre, olha, se você precisar resolver qualquer problema no seu banco, ou vai à agência, converse diretamente com um funcionário de dentro da agência, ou entre especificamente dentro do aplicativo daquele banco, onde também tem uma série de seguranças, não é uma garantia 100%, mas são medidas de proteção que aquele idoso vai poder ter. Doutor, num caso como esse aí, por exemplo, comprovado que aconteceu dentro da agência, essa vítima consegue o dinheiro de volta? Nesse caso, caberia a abertura de um processo judicial ou até mesmo um processo interno na instituição, no caso de sendo correntista, né, esse cliente especificamente, e com essa abertura, havendo negativa por parte da instituição, que inclusive tem seguro para essas hipóteses, né, as instituições financeiras elas têm seguradoras que cobrem esse tipo de fraude. Automaticamente, se o banco negar, o judiciário pode ser acionado por intermédio de um juizado ou através do auxílio de um advogado para fazer valer o direito e reaver aquelas quantias que foram indevidamente sacadas. Obviamente que muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de acesso, elas precisam buscar as instituições, né, de defesa, muitas vezes realizar a lavratura de um boletim de ocorrência para poder respaldar aquela instrução processual e até mesmo buscar a ajuda de pessoas que tenham mais facilidade de solução dessas questões, né? Muitas vezes as pessoas acabam deixando para lá e isso acaba deturpando, inclusive, ou modificando essas estatísticas. Porque muitas vezes a estatística mostra uma realidade de números que é muito aquém a realidade atual. Considerando que muitas vezes a pessoa fala, mas é pouco, sacaram 100, 200 reais, vou deixar para lá. E a verdade é que não. O brasileiro tem que fazer valer seu direito e buscar os meios jurídicos de defendê-lo. Então, na verdade, esse número que a gente trouxe de 70% no aumento, né, de golpes em idosos, na verdade, pode ser muito maior, né? Que foi exatamente, gente, o que aconteceu com o pai do Felipe. O pai dele sofreu um golpe. Ele vai contar agora pra gente como é que foi. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, contribuindo com esse alerta para as famílias. O que aconteceu com o seu pai? Explica pra gente. Boa tarde. Meu pai foi fazer um saque na padaria Rede Show aqui em Castelândia, Jacaraípe. Aí, possivelmente, a quadrilha deve ter instalado alguma coisa no caixa eletrônico. Aí, quando o pai sacou uma quantia para comprar as coisas básicas para casa, aí estava pedindo os dados do pai. Aí, um rapaz de azul que aparece no vídeo falou que meu pai precisava digitar alguns dados dele na máquina para desbloquear para outra pessoa usar a máquina. Aí, nisso, o pai estava digitando e os dados do pai deviam estar caindo no celular de algum deles, que são 3 no caso. Aí meu pai digitou os dados, aí nisso o cara de azul foi orientar meu pai. Nessa hora, um trocou o cartão com meu pai pelo outro cartão que ele deve ter dado golpe em outro estado, no caso foi Goiás, eu acho. Aí vem outro terceiro por trás, o que sacou, que estava no caixa orientando meu pai, passou o cartão por trás para outro cara. E tinha um outro grandão mais robusto que estava na quadrilha também, possivelmente dirigia. Em que momento seu pai percebeu que aquilo ali era um golpe? Quando ele chegou em casa e voltou lá na padaria e tentou inserir o cartão, aí estava dando bloqueado, ele foi ver, não era o cartão dele, era o cartão de outra pessoa que fizeram o golpe em outro estado. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência? Registrou. Qual foi o tamanho desse prejuízo? R$3.500, R$3.600 mais ou menos. Eles fizeram 2 saques na padaria de 1.000 e pouco e fizeram um saque na agência de mais 1.500 e alguma coisa. E como é que ficou o emocional do seu pai e saber, depois de tudo isso, que ele acabou sendo vítima, que ele caiu num golpe? Sim, ficou muito abalado, ficou muito nervoso, fiquei até com medo de passar mal. Mas aí eu orientei ele, meu irmão também, meu tio, todo mundo. E de lá para cá agora o seu pai fica ainda mais atento, né, ao fazer qualquer compra, fica receoso também? Como é que ele se comporta agora? Agora ele falou que vai retirar dinheiro só na caixa lotérica ou na agência bancária, ou então se precisar de fazer alguma transação ali em caixa 24 horas, é para levar alguém de confiança com ele, no caso eu, ou meu irmão, ou alguma outra pessoa de confiança para vigiar enquanto ele está fazendo a transação e olhar a máquina primeiro para ver se não tem nenhuma coisa instalada nela.
Ele já tinha sido vítima de algum outro golpe antes? Só de golpe de celular. De ligação, telefonema? De ligação, telefonema. Também falando tinha que o caído. cara se passava... Também tinha caído, o cara se passava pelo meu irmão. E dizia o que para o seu pai? Que era meu irmão, que meu irmão ele estava precisando de dinheiro para trocar o celular, que ele precisa ter o celular para trabalho, e meu pai foi depositando no PicPay, e na hora que ele foi ver, já tinha caído no golpe. E nessa época, qual foi o tamanho do prejuízo dele? Uns 2.000 e pouco. É complicado, né? A gente vê que, de fato, os golpistas, os criminosos, eles não param. Eles vão insistindo cada vez mais, mas uma hora a casa cai, né? Nesse caso aí, conseguiram localizar? A polícia conseguiu prender essa quadrilha? Não, tem um vídeo no caixa eletrônico, que eu passei adiante aí, e tem o carro ali que eles fugiram, nele dá para pegar a placa. Estava no cerco eletrônico, foi pego em Manguinhos, foi pego em Biraçu, depois sumiu. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação, sua contribuição com esse assunto, que a gente está fazendo um alerta importantíssimo diante dessa estatística, que houve um aumento de 70%, gente, nos casos de golpes, principalmente em pessoas idosas. Obrigada, viu, Felipe, pela sua participação. Dá um abraço no seu pai. E aí a gente vai continuar esse debate aqui no nosso estúdio. Já vou ler alguns comentários também. Aline, como é que fica o emocional desse idoso depois? Pensa no caso do pai dele. Caiu em 2 golpes, aí vem o que? O sentimento de vergonha perante a família, perante os amigos. Porque justamente nessas situações vem comentários do tipo: nossa, pai, mas como é que você foi cair numa dessa? Nossa, estava na sua cara. E, de fato, né, depois, quando você analisa de forma racionalmente, sim, parecem situações fáceis de ser percebida. Mas não é tão simples assim, principalmente para quem está envolvido naquela situação. Então, vem um sentimento de baixa autoestima, né, a pessoa tende a se sentir muito mais para baixo, vem pensamentos, né, e sentimentos como: nossa, eu não estou tão bem da minha cabeça, né, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa que não posso estar tão bem assim para estar convivendo em sociedade, enfim. Então, é muito importante o apoio daquelas pessoas que estão em volta, no sentido de que, sim, é possível se evitar, mas tomar cuidado, porque o sentimento daquela pessoa de já ter passado por aquela situação já é péssima. Então, nada mais punitivo do que ela já ter sofrido aquele golpe. Então, a família, as pessoas que estão próximas, ao invés de culpá-la ainda mais, de intensificar ainda mais esse sofrimento, é pensar em estratégias para as próximas situações. Então, pai, se um dia você receber uma mensagem minha pedindo dinheiro, me liga por videochamada para confirmar via vídeo se sou eu mesmo que estou ali solicitando aquilo. Bancos e cobranças via cliques e mensagens não é a forma tradicional de se acontecer. Fique atento a isso, entre em contato com o seu banco. Então, busque, ao invés de culpar ainda mais, a solução, a lição aprendida daquela situação. Perfeito, gostei dessa dica aí da videochamada. Ah, pai, tô precisando de dinheiro? Tá mesmo, meu filho, vamos fazer uma videochamada agora. Só que aí o filho precisa ensinar o pai, presta atenção, filho, filha, presta atenção. Ensina seu pai a usar a ligação de vídeo também do WhatsApp. Ele precisa se atualizar, igual a Nádia. Tem a Nádia e tem a Neide, são irmãs. Agora dá até eu confundir. Vou ler aqui algumas participações aqui no nosso Facebook e nas nossas redes sociais. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, eu não aceito ajuda em caixa eletrônico e olha que eu sou idoso. Tem outra pessoa que diz: cadê os seguranças do banco, gente? Os clientes precisam de uma atenção especial. Mas vamos diferenciar, né? O segurança também não pode prestar esse tipo de ajuda. Ele pode acionar alguém ali da agência, não é isso, doutor? Exatamente. Geralmente a instituição disponibiliza um helpdesk, né? Uma pessoa que tem um uniforme ou tem um jaleco que demonstre que ela está ali, como posso ajudar, né? Identificação da instituição financeira. Os seguranças, eles só controlam o acesso e impedem o acesso com metais dentro da instituição e fornecendo a segurança para a instituição. Mas tem uma pessoa que diz: boa tarde, Roberto, hoje em dia fica até difícil a gente identificar quem é funcionário do banco ou não, porque muitas vezes eles não trabalham de uniforme, só um crachá, que se bobear tem gente que compra por aí também, ou faz em casa, enfim, é um outro alerta que a gente falou mais uma vez aqui, que tem que prestar atenção em todos os detalhes.
e na dúvida liga para o gerente, né? Foi isso que você falou. Na dúvida, se não tiver ninguém de confiança, compareça na agência ou peça para algum familiar, né? Muitas vezes o idoso que tem essa dificuldade, às vezes até de sair de casa sozinho, né? Buscar ajuda e, por intermédio dessa ajuda, ele consegue ter os canais com facilidade. Eu digo que a pressa ela é inimiga da perfeição. A maior parte das pessoas que acabam caindo em golpes, não apenas os idosos, são aquelas que tomam a decisão rápida, né? E essa decisão rápida, às vezes, ela se torna impensada. Então, se você tiver dúvida de alguma situação, fala, olha, me dê um tempo que eu vou analisar e depois eu respondo. Porque se você for tomar a iniciativa muito rápida, você acaba tendo mais chance de cair no golpe. Então, esse é um assunto que deve ser colocado com relevância. Mas, muitas vezes, o segurança poderia alertar, né, os outros funcionários do banco de que havia uma atividade suspeita, mas essa demanda, muitas vezes, as instituições precisam de reforçar a segurança das agências realmente. Chegou um caso aqui pra gente, de uma telespectadora que diz, Beta, meu marido sofreu o golpe. Escuta só, minha amiga. O bandido veio na minha casa, falou que o cartão estava clonado e meu esposo, o que ele fez? Ele deu o cartão. Exatamente. Esse é o caso do motoboy, né, que a gente acabou narrando agora há pouco tempo, em que eles mandam a pessoa na residência e acabam, às vezes, fazendo um cartão falso para substituir com o nome da pessoa. E aí esse alerta é muito válido, porque o banco nunca faz isso, né? O banco nunca manda um funcionário para casa da pessoa para poder pegar documentos ou pegar informações, muito menos pegar senha e cartão. E nem mensagenzinha, né? Link. Não tem essa história de banco. Eu lembro que você frisou isso pra gente. Cuidado, instituição bancária, INSS. Não tem essa história de enviar para você um link, clique aqui, não é isso? Exatamente. O INSS, salvo se houver algum procedimento administrativo em andamento, tá? Você não deve clicar no link, você deve acessar o Meu INSS, que é o site do INSS, com a sua senha de segurança, né? E verificar se existe algum cumprimento de exigência, ou se existe algum comunicado por meio da autarquia do INSS para poder suprir. Acessar site, doutor. Pede para o filho, pede para a filha essa ajuda. Eu falo que nessas horas, as gerações posteriores, como o caso dos netos, muitas vezes têm mais tempo, mais disponibilidade de auxiliar o idoso, né? Eu digo que os netos, muitas vezes, têm mais facilidade do que os próprios filhos do aposentado. Então, demanda essas pessoas de confiança que estão mais próximas, muitas vezes um vizinho que tem essa facilidade, uma irmã, como é um exemplo clássico que nós temos aqui, uma irmã que tem mais facilidade. Viva a Nádia, hein? Busca a Nádia aí, uma irmã de confiança para poder ajudar o aposentado, o idoso. Tem aqui uma pessoa que diz, eu sempre recebo ligação das pessoas querendo saber sobre meus dados, documentos, falando que é da minha agência, falando que tem novidades para passar para mim, que precisa dos meus dados. Você também recebe volta e meia uns telefonemas tentando... E desistiram de vez a senhora, né? De tão esperta que ela é. É difícil, menina. Ninguém liga. Graças a Deus não ligam para esse negócio, né? de pedir conta, pedir número, esse negócio todo, eu não dou, não adianta pedir que eu não dou de jeito nenhum. Se ligar, não tem chance. Tem não. Tá certo. Fica aí o exemplo aí pra gente. Não, é muito difícil, menina. Aliás, fácil para eles, mas lá para casa é muito, realmente, em ligar para fazer esse tipo de coisa, eles não ligam, não. Graças a Deus não ligo, porque o meu banco, nem no banco eu vou, porque tudo que eu faço é direto do cartão. Caiu o dinheiro na conta do INSS, eu vou lá, é tudo no cartão. Para sacar também é muito difícil, eu só saco ali no supermercado para pegar dinheiro, não vou para banco muito longe, não.